A última volta. A roda gigante Aurora era o cartão postal da cidade. Com seus 120 metros de altura e centenas de luzes azuis, ela brilhava todas as noites como um farol que atraía turistas do mundo todo. Mas havia uma coisa que os visitantes não sabiam. Às vezes, quando o vento soprava do norte, a aurora girava mais devagar, como se estivesse esperando alguém. Naquela noite, Helena decidiu que subiria sozinha. Era tarde, quase meia-noite, horário em que a roda ficava praticamente vazia. Ela sempre fora fascinada por lugares altos, especialmente por aquela roda gigante. Só que desde criança, tinha pesadelos estranhos envolvendo luzes azuis, girando devagar, e sombras que apareciam atrás do vidro da cabine. "Última viagem da noite", disse o operador, um senhor de face cansada. "Só você?" Helena apenas assentiu. O homem a observou com um olhar estranho, como se quisesse avisar algo, mas desistiu. Ela entrou na cabine número 17, uma das poucas que ainda tinha os vidros originais, ligeiramente embaçados e riscados de maneira inquietante, como se unhas tivessem passado por eles. A porta fechou com um estalo metálico. A roda começou a subir. Quando chegou ao primeiro terço da altura, Helena percebeu uma coisa estranha. As luzes da cidade pareciam mais fracas. A música ambiente do parque havia parado. Não havia vento, mas o ar parecia mais frio. Era como se o mundo tivesse diminuído. Ela tentou olhar para baixo. O parque estava ali, mas as pessoas pareciam distantes demais, como se a cabine estivesse se afastando da realidade. Um arrepio subiu pelo seu pescoço. Nesse momento, ouviu algo. Um toque leve, atrás dela. Helena congelou. Lentamente virou a cabeça. Nada. O banco vazio. A porta fechada. A cabine silenciosa. Ela soltou um riso nervoso. "Imagina, Helena. Você está sozinha." Mas então o vidro ao seu lado esticou-se para dentro por um segundo, como se algo pressionasse do outro lado. O som foi seco. Tec, 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 unhas. Não, isso não era possível. Elas arranharam o vidro em linhas longas e lentas. Ela recuou instintivamente para o canto oposto da cabine. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz falhando. O arrastar parou. E então, surgiu uma marca no vidro, como uma mão grande e fina, dedos longos demais para serem humanos. A marca se apagou como vapor, mas o vidro ficou gelado, formando uma mancha branca de gelo. A cabine tremeu. A aurora parou no topo. Helena olhou para baixo. Os funcionários estavam imóveis, como se o tempo tivesse congelado. Nenhum som vinha do parque. Nenhum. Nem carros, nem vozes, nem vento. Ao redor, só silêncio absoluto. E o som das engrenagens enferrujadas tentando girar, como se algo as segurasse. Dentro da cabine, o reflexo do vidro mudou. Ela não viu apenas o próprio rosto. Viu alguém sentado atrás dela, mesmo sabendo que não havia mais ninguém na cabine. A figura era escura. Um contorno humano distorcido, curvado, como se o corpo tivesse sido quebrado em vários pontos. Os olhos eram 2 pontos brancos, opacos, olhando direto para ela. Helena virou-se de um salto, mas o banco estava vazio. Quando olhou de volta para o vidro, o reflexo ainda estava lá, mas agora mais perto. "O que você quer?" perguntou, tentando controlar a respiração. A figura no vidro inclinou a cabeça para o lado. A boca apareceu. Uma abertura fina, sem lábios. E sussurrou algo que ela não conseguiu ouvir. A cabine balançou violentamente. Helena caiu no chão. O vidro lateral estilhaçou um pouco na borda, como se algo estivesse tentando entrar. A roda voltou a se mover, mas não como deveria. Em vez de descer, começou a girar para trás, mais rápido, mais forçado, com solavancos, como se quisesse derrubá-la no vazio. Helena segurou o metal desesperada. O reflexo agora mostrava não apenas a figura, mas várias. Como se cada vidro tivesse seu próprio visitante. Sombras longas, esqueléticas, olhando para ela com olhos brancos e imóveis. Ela ouviu novamente a voz baixa, vinda de todos os lados. "Você voltou?" "Eu não sei quem vocês são", gritou Helena chorando. As sombras se aproximaram do vidro. As mãos começaram a pressionar todos os lados da cabine ao mesmo tempo. O metal gemeu. O teto afundou alguns centímetros. "Você subiu, então termina com a gente." Helena lembrou dos pesadelos, das luzes azuis, da sensação de cair, de sempre acordar antes de bater no chão. Ela nunca entendeu por que sonhava com isso. Nunca contou para ninguém, mas as sombras sabiam. A cabine número 17 começou a se inclinar para fora da roda. As travas metálicas se desprendiam com estalos secos, um a um.
Helena gritava, tentando se manter de pé, agarrada ao que podia. O vento finalmente voltou, mas não vinha de fora. Vinha de dentro da cabine. Um vento gelado rodopiando, fazendo seu cabelo levantar. As sombras pressionaram mais forte. O último parafuso que segurava a cabine fez um som horrível. Helena fechou os olhos. A cabine caiu. Ou deveria ter caído. Porque quando ela abriu os olhos, percebeu que ainda estava suspensa. A roda estava parada. Os visitantes voltaram a se mover lá embaixo. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que ela estava sozinha, flutuando no ar dentro da cabine, presa entre o último segundo antes da queda e o primeiro depois dela. As sombras a cercaram. Suas vozes ecoaram dentro da sua mente. A Aurora escolhe quem deve cair e quem deve continuar girando com a gente. A cabine deu um último estalo, e dessa vez não havia nenhum sonho para salvá-la. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram a cabine 17 vazia. A porta estava fechada por dentro. Não havia sinais de arrombamento. Nenhum sangue. Nenhum corpo. Apenas marcas no vidro, longas, afiadas, como se algo tivesse tentado entrar ou sair. Os operadores comentam até hoje que em noites de vento norte a cabine 17 às vezes sobe sozinha, embora ninguém entre. E quando chega ao topo, as luzes da Aurora ficam fracas, como se a roda lembrasse de alguém que nunca completou a última volta. A criança no rádio do bebê. Caleb e Helena se mudaram para a casa nova no início de novembro, quando o frio começava a cortar as janelas e as árvores da rua pareciam dedos secos apontando para o céu. A casa, uma construção antiga de 2 andares, tinha sido reformada por dentro, mas ainda guardava no ar aquele cheiro de madeira velha e memória guardada demais. Eles estavam ali para recomeçar. Nova cidade, novo emprego, nova vida, sem planos de filhos, sem espaço para surpresas. Na primeira noite, enquanto ainda desfaziam caixas, encontraram algo que não lembravam de ter comprado. Um rádio de bebê, com monitor e câmera. Era um modelo antigo, branco amarelado, com um desenho de ursinho no canto. Helena achou que talvez tivesse vindo de algum cômodo que os antigos donos deixaram para trás. Jogamos fora? Ela sugeriu, passando os dedos pela poeira acumulada. Depois. Vai que serve de alguma coisa, respondeu Caleb, mais por preguiça do que por real intenção de usar aquilo. Eles ligaram o rádio para ver se funcionava. O visor acendeu com um chiado baixo, como respiração presa, mas sem imagem. Caleb desligou rapidamente. Nos dias seguintes, o rádio ficou esquecido sobre uma cômoda no quarto que seria o escritório de Helena. Um quarto vazio, com janelas pequenas e papel de parede florido descascando. Ela não gostava de ficar muito tempo ali. Tinha a impressão desconfortável de que o cômodo ouvia, mas isso parecia apenas imaginação causada pelo cansaço da mudança. Na terceira noite, enquanto terminavam de jantar, um som interrompeu o silêncio da casa. Um chiado, vindo do escritório. Acho que deixamos alguma coisa ligada, disse Helena, franzindo o senho. Caleb foi até o cômodo. O rádio estava aceso, a luz verde pulsando devagar. Ele jurava que tinha deixado o aparelho desligado e desconectado da tomada. Mesmo assim, ali estava, vibrando com vida própria. O chiado aumentou. Depois se transformou em algo que parecia... voz. Caleb, chamou Helena da cozinha, ouvindo também. Ele aproximou o ouvido. Era uma voz infantil, muito suave. Ah, mama. Sussurrava. Vem brincar. Caleb recuou tão rápido que quase derrubou o aparelho no chão. Helena chegou logo atrás dele, empalidecida. Deve ser interferência do vizinho. Ele tentou justificar, a voz tremendo mais do que queria. A gente não tem vizinho por perto, Caleb. Tentaram desligar. O botão não funcionava. Helena puxou o plugue da tomada. Ainda assim, o rádio continuou ligado. E a voz continuou falando. Ti, tô sozinho. Tá tão escuro aqui. Só parou quando Caleb, tomado por pânico, tirou as pilhas. O aparelho finalmente morreu. E o silêncio dentro do quarto pareceu, de repente, mais pesado do que antes. Nos dias seguintes, Helena evitou falar do assunto. Preferia acreditar que era um defeito elétrico, alguma interferência. Mas uma parte dela, aquela parte que lembrava dos arrepios nas costas quando criança, sabia que tinha algo errado com aquela casa. Caleb, por sua vez, tornou-se obcecado pelo rádio. Abriu o aparelho, examinou fios, placas, tentou entender como ele pôde funcionar sem energia. Não encontrou nada anormal. Na quinta noite, o rádio voltou a ligar sozinho. Só que dessa vez, algo estava diferente. A voz não estava sussurrando, estava cantando. Uma melodia lenta, arrastada, antiga.
Parecia daquelas músicas de caixinha de música de madeira. Uma canção infantil que Helena tinha certeza de já ter ouvido, mas não conseguia lembrar onde. Uma voz frágil, mas não inocente. Isso não é normal, murmurou Helena, abraçando os braços. Eu sei, respondeu Caleb, sem tirar os olhos do aparelho. A música parou abruptamente. Depois veio o som de risadinhas. Risadinhas secas ecoando. E então uma frase que fez o chão gelar sob os pés deles. Eu gosto daqui. Antes estava trancado, mas agora vocês me escutam. Helena desligou o aparelho com tanta força que quase machucou os dedos. Jogou o rádio dentro de uma caixa, amarrou com fita e guardou no porão. Chega disso, disse ela. Não quero mais esse lixo aqui. Caleb concordou, mas naquela noite, enquanto dormiam, Helena acordou com um som claro vindo pelo corredor. A música, cantando outra vez. Ela levantou devagar, trêmula, e foi até o porão. A música parecia vir lá de dentro da caixa fechada. Quando ela abriu a porta, o rádio estava no topo da escada, fora da caixa, ligado, de frente para ela, e a voz cantava a mesma melodia de antes. Helena gritou. Caleb correu e, vendo a cena, empalideceu como giz. Eles decidiram que jogariam o rádio fora pela manhã, mas o pior ainda estava por vir. No 8º dia, quando Helena estava sozinha em casa, ouviu passos no andar de cima. Passos pequenos, correndo, rindo. Caleb! Chamou com esperança, mas ela sabia que ele estava no trabalho. O som veio do quarto vazio, o antigo quarto infantil da casa. Helena subiu as escadas devagar, com o coração batendo tão forte que ela achou que fosse desmaiar. A porta do quarto estava entreaberta, e o rádio, o mesmo rádio que eles tinham jogado no lixo naquela manhã, estava no chão do quarto, ligado, transmitindo. Só que agora não havia voz, havia imagem. A tela mostrava o próprio quarto, em tempo real, mas não estava vazio. Uma criança estava sentada no chão, de costas para a câmera. Muito pequena, magra, pálida. Vestia uma camisola suja. O cabelo era escuro e embolado. A criança balançava lentamente o corpo, como se ouvisse música. Meu Deus! Helena levou a mão à boca. A criança então virou a cabeça para a câmera, devagar, com um movimento arrastado, como se o pescoço estalasse a cada centímetro. Os olhos eram inteiramente pretos, e a boca abriu em um sorriso que não era humano. A tela tremeu. A imagem ficou cheia de ruído. A criança se aproximou da câmera e sussurrou. Você mora no meu quarto. Helena jogou o rádio contra a parede. O aparelho quebrou, mas ela tinha a sensação desesperadora de que, mesmo em pedaços, ainda podia ouvir a risadinha infantil ecoando. Ela correu para fora da casa e ficou no jardim até Caleb chegar. Naquela noite decidiram dormir em um hotel. Mas antes de sair, Caleb quis verificar o quarto, só para garantir que não havia ninguém real ali dentro. Quando abriram a porta, o ar dentro do cômodo estava gelado, como se alguém tivesse deixado o freezer aberto por horas. E no chão, pequenas pegadas de lama, frescas, úmidas, contornando o centro do quarto, como se uma criança tivesse caminhado em círculos. Isso não é possível, murmurou Caleb. As pegadas pararam diante deles. E logo acima, escritas na parede com dedos sujos, estavam palavras tortas, como se uma mão infantil tivesse passado ali. Fiquem comigo. Helena correu puxando Caleb pelo pulso. Eles deixaram a casa naquela noite, mas a história não terminou ali. No hotel, Helena adormeceu pouco antes do amanhecer. Caleb fiquei acordado, observando os movimentos dela, tentando convencer a si mesmo de que tudo era um delírio coletivo causado por estresse, até ouvir um barulho. Um estalo baixo, depois outro. O monitor do computador do hotel, no canto do quarto, acendeu sozinho. E na tela apareceu a mesma imagem do quarto da casa. O quarto vazio. Por alguns segundos nada se mexeu. Então, lentamente, a criança entrou no enquadramento. Primeiro a cabeça, inclinada, como se escutasse algo. Depois o corpo inteiro. Ela se sentou no chão de frente para a câmera. E dessa vez sorriu. Um sorriso lento, rasgado. E sussurrou. Vocês me trouxeram com vocês. Onde tem vozes eu posso voltar. A tela ficou preta. Caleb desligou o monitor com tanta força que quase arrancou o cabo da parede. Helena acordou assustada com o som. O que foi isso? Caleb não conseguiu responder. Apenas a abraçou, tentando esconder o fato de que sua respiração estava trêmula demais para parecer calma. Na manhã seguinte, quando abriram a porta do quarto do hotel para sair, havia pegadas de lama, minúsculas, levando até a cama onde Helena havia dormido. E ao lado da cama, em cima do travesseiro dela, o rádio de bebê, inteiro, limpo, ligado, a luz verde pulsando, como se respirasse.
Caleb deu um passo para trás. Helena começou a chorar. O que ela quer? Sussurrou Helena. O rádio respondeu. Uma família. Vocês dois servem. Eu só preciso nascer de novo. A voz infantil ecoou no quarto como uma canção quebrada. A tela acendeu e a criança apareceu, mais perto do que nunca. Eu quero ficar. E não havia mais onde fugir. Quando a casa respira, a chuva começou antes do pôr do sol, grossa, pesada, tamborilando nas janelas com uma força que parecia querer entrar a qualquer custo. Ana estava sozinha em casa. Uma casa antiga, herdada da avó, cheia de rangidos e cheiro de madeira molhada. Ela sempre achou que os barulhos fossem apenas parte do charme, até aquela noite. Às 7, a luz piscou pela primeira vez. Às 7:03, piscou pela segunda. Na terceira, apagou completamente. Ana suspirou, pegou o celular e usou a lanterna para atravessar a sala. O relógio de parede havia parado. O ponteiro marcava 7:06, mas o som dos tic-tacs continuava, vindo de algum lugar mais ao fundo da casa. Ela franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. O barulho vinha do corredor. Ela avançou devagar, a madeira do chão estalando sob seus pés. A cada passo, o tic-tac parecia mais próximo, como se estivesse acompanhando a respiração dela, sincronizando. Quando passou pela porta do quarto de hóspedes, sentiu um vento gelado na nuca, mas nenhuma janela estava aberta. A chuva batia forte lá fora, mas dentro estava silencioso demais. Ana chamou. Alô? Tem alguém aí? O silêncio devolveu apenas o som abafado da tempestade. De repente, o tic-tac parou e algo novo começou. Um sussurro, baixo, molhado, como se alguém estivesse falando através de água. Eu voltei. Ana se virou com a lanterna, mas a luz vacilou. Ela inclinou o celular, mãos tremendo, e viu algo impossível. Marcas de passos molhados surgindo no chão, uma após a outra, se aproximando dela. Gotas escorriam como se alguém estivesse caminhando após sair debaixo da chuva. Mas não havia ninguém. As pegadas pararam a poucos centímetros de seus pés. Quem está aí? Ela disse com a voz falhando. A resposta veio na parede ao lado dela. A madeira estufou, inchou como se estivesse respirando, e então, lentamente, formou um rosto. Um rosto que ela conhecia. O rosto da avó. Os lábios se moveram. Você me ouviu quando eu bati? Aquela noite, Ana sentiu o estômago gelar. A avó havia morrido exatamente ali, naquela casa, durante uma tempestade parecida. Diziam que ela passou horas chamando ajuda, mas ninguém ouviu por causa da chuva. Era a culpa secreta que Ana carregava. Ela estava dormindo e só achou o corpo na manhã seguinte. A madeira parecia pulsar, como se estivesse viva, como se tivesse absorvido a última respiração da velha. Eu bati, tão forte. Menina, disse a voz ecoando como se viesse de dentro das paredes. Agora é sua vez de escutar. As luzes voltaram num estalo. O corredor ficou iluminado e Ana viu. Todas as portas da casa estavam se abrindo ao mesmo tempo. Uma corrente de água escura escorria delas, como se a chuva estivesse entrando por dentro das paredes. E a casa inteira respirava, inspirava, expirava. A madeira arqueava como um pulmão enorme. Ana correu para a porta principal. Tentou girar a maçaneta, mas ela estava fria demais, gelada como metal enterrado no gelo. Algo segurava do lado de fora. Ela ouviu o sussurro atrás dela. Não me deixou entrar naquela noite. Agora, quem não sai é você. A casa inspirou profundamente. E Ana foi puxada para a escuridão que pulsava no interior da madeira. A chuva continuou lá fora, incansável, como se quisesse avisar alguém. Mas ninguém ouviu. A vigília do túmulo 47. Dizem que todo cemitério guarda mais histórias do que um livro jamais poderia conter. Mas apenas algumas dessas histórias insistem em continuar vivas. E outras, pior ainda, insistem em não morrer. O cemitério de Santa Adélia era um desses lugares escondidos entre ruas antigas, árvores tortas e um muro rachado que parecia sempre prestes a desabar. Nada nele era realmente silencioso. Mesmo na madrugada dava para ouvir folhas se movendo sem vento, passos fracos onde não havia ninguém e murmúrios que vinham debaixo da terra. Eu nunca acreditei nessas histórias, pelo menos até aceitar trabalhar lá. Meu turno começava sempre às 10 da noite. Eu recebia um rádio velho, uma lanterna quase sem pilha e a chave do galpão. O coveiro oficial, seu Mauro, era um homem seco que evitava falar sobre certas áreas do cemitério. Ele sempre dizia: se ouvir algo vindo do túmulo 47, não chega perto. Ignora, passa direto.
Eu achava que era só superstição de velho, até porque o lugar estava caindo aos pedaços, e barulhos estranhos eram inevitáveis. Mas havia algo no olhar dele quando citava o túmulo, um medo profundo, quase infantil. Na minha terceira noite aconteceu. Eu estava fazendo minha ronda quando ouvi 3 batidas secas. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse batendo de dentro de uma madeira oca. Apontei a lanterna e vi o número enferrujado brilhando na placa. 47. Meu coração acelerou. Era exatamente o túmulo sobre o qual seu Mauro me alertara. As batidas continuaram, agora um pouco mais fortes. A luz da minha lanterna falhou bem na hora, piscando entre a escuridão e um clarão fraco. Tem alguém aí? Perguntei num impulso idiota. As batidas cessaram. Tudo ficou quieto. Tão quieto que consegui ouvir meu próprio sangue nos ouvidos. Então, de repente, um arranhão longo percorreu a madeira do caixão, como unhas raspando desesperadamente. Eu dei 2 passos para trás. Minha respiração ficou curta. E uma voz baixa, tão baixa que parecia mais um pensamento do que um som, sussurrou: "Não me deixe sozinho." Saí correndo e passei o resto do turno trancado no galpão. No dia seguinte, fui procurar o registro do túmulo 47. Precisava entender o que eu tinha ouvido, ou convencer a mim mesmo de que estava ficando louco. O arquivo dizia: Túmulo 47, Antônio Lambrini, 1949-1978. Causa da morte, não registrada. Observação: sepultamento feito às pressas a pedido da família. Só isso. Nenhuma foto, nenhum documento adicional. Como se alguém tivesse tentado apagar qualquer pista sobre quem ele foi. Perguntei ao seu Mauro, que apenas balançou a cabeça. Melhor você esquecer isso. O morto daquele túmulo não descansa bem. Na sexta noite as coisas ficaram piores. Enquanto caminhava entre as lápides, senti o ar ficar pesado, úmido, quase grudando na pele. A cerca ao fundo do cemitério rangia como se alguém estivesse pendurado nela. E o vento, um vento frio e parado, parecia querer me empurrar para trás. Quando passei perto do túmulo 47, ouvi não apenas uma voz, mas várias. Elas sussurravam juntas como um coro de bocas invisíveis. Ele não devia estar aqui. Ele não devia... Ele acordou? A lanterna apagou de vez. E então eu ouvi algo impossível. O som da tampa do caixão se movendo, lenta, pesadamente, como se mãos fracas tentassem empurrá-la para fora. Meu corpo congelou. Não conseguia correr. Não conseguia falar. Algo arranhou o chão. E senti, no meu tornozelo, o toque gelado de dedos. Gritei tão alto que os próprios pássaros mortos das árvores pareciam ter se mexido. Na manhã seguinte, exigi que seu Mauro me contasse tudo. Ele tentou negar, mas quando viu que eu estava pronto para largar o emprego, suspirou e desabou numa cadeira. Contou que Antônio Lambrini não tinha morrido de forma natural. A família o encontrara em casa, catatônico, murmurando palavras sem sentido sobre sombras que rastejavam pelas paredes. Antes de morrer, ele repetia: "Eles estão me esperando no escuro. Eles querem que eu fique com eles." Foi enterrado às pressas porque, segundo seu Mauro, o corpo demorou demais para parar de se mexer. Quando fechamos a tampa, ele abriu os olhos. Disse o coveiro, estremecendo: "Eu vi. Eu juro que vi. Eu deveria ter pedido demissão. Eu deveria ter ido embora. Mas algo dentro de mim, curiosidade, medo, talvez a sensação de que algo pior aconteceria se eu ignorasse, me levou de volta ao cemitério naquela noite. O céu estava sem lua, o vento estagnado, as árvores imóveis, e o túmulo 47 estava aberto. A terra revirada formava um círculo irregular, como se algo tivesse saído dali, não entrado. A tampa do caixão estava caída para o lado, rachada. No chão havia pegadas, pegadas humanas, profundas, como se pés descalços e encharcados tivessem caminhado até o portão e desaparecido. Quando me aproximei, uma sensação de vertigem tomou conta do meu corpo. O ar ao redor parecia vibrar, como se eu estivesse prestes a desmaiar. E então ouvi, bem atrás de mim, aquela mesma voz fraca: "Você veio. Agora não estou mais sozinho." Girei a lanterna, mas não havia ninguém. O rádio chiou no meu bolso. A voz do seu Mauro surgiu trêmula: Você está perto do 47. Sai daí agora." Ele saiu. Ele não aceita testemunhas. Ele não aceita silêncio. O rádio foi interrompido por um som molhado, como carne sendo arrastada. O som veio do meu lado. A luz tremeu. E naquele instante eu vi, apenas por uma fração de segundo,
Um rosto pálido, coberto de terra. Olhos completamente negros, observando-me atrás de uma lápide. Quando a lanterna piscou de novo, ele tinha desaparecido. Corri para o portão, mas ele não se movia. Era como se mãos invisíveis o segurassem fechado. Atrás de mim, passos lentos me seguiam, arrastados, profundamente úmidos. Eu tentava não olhar, mas a respiração fria no meu pescoço denunciava. Ele estava ali. Fique comigo, sussurrou a voz, claramente agora. Vigie comigo. Não me deixe voltar para o escuro. Aos poucos percebi. Não eram apenas passos. Eram muitos. Como se outros túmulos tivessem começado a se abrir. Como se o cemitério inteiro estivesse acordando. Eu gritei, empurrei o portão com todas as forças. E finalmente ele cedeu. Corri sem olhar para trás. Nunca mais voltei ao cemitério de Santa Adélia. Dias depois, soube que seu Mauro desapareceu durante o turno. Encontraram o rádio dele jogado perto do túmulo 47, ainda chiando. As pegadas ao redor eram as mesmas que vi naquela noite. Humanas, profundas, descalças. Às vezes, nas madrugadas, quando fecho os olhos para tentar dormir, ouço novamente aquela frase ecoando na minha mente. Não me deixe sozinho. E o pior é que, de alguma forma, sinto que ele ainda sabe onde estou. E espera o momento em que eu finalmente serei forçado a voltar. Porque mortos como ele não descansam. E mortos como ele não esquecem. O ônibus das 3 da manhã. A primeira vez que Ana ouviu falar do ônibus das 3 da manhã foi numa conversa solta entre entregadores do bairro, enquanto ela esperava sua vez no caixa da padaria. Um deles, com olheiras profundas e voz trêmula, dizia: "Só aparece para quem tá sozinho, e só depois das 3. Todos riram, mas ele não riu. "Ah, eu voltei faz 3 dias. Ele completou, apertando o braço com força. "E eu não sei quem é minha esposa, nem meus filhos." Ana ficou com aquilo na cabeça. Ela não acreditava em histórias urbanas, mas o jeito que aquele homem falava, havia verdade demais na voz dele. Ainda assim, deixou a conversa morrer. Tinha problemas suficientes: desemprego, aluguel atrasado e noites insones que a faziam vagar pelas ruas para esfriar a cabeça. Na madrugada de terça-feira, depois de mais uma briga por mensagem com o ex, Ana saiu para caminhar. Era 2h50 quando desceu a rua vazia, iluminada apenas por postes piscando. O vento trazia restos de conversas, como se as paredes guardassem todos os sussurros do bairro. No fundo, algo nela queria testar o rumor. 3 da manhã. O digital do celular piscou. E então ela ouviu um ruído grave, como freios rangendo, vindo do fim da rua. O som parecia deslocado no tempo, como se não pertencesse àquele mundo. Ana parou, sentindo o coração acelerar. Um ônibus antigo, de modelo que ela só conhecia por fotos dos anos 80, virou a esquina. A lataria era preta, porém não era pintura. Era como se absorvesse luz. No letreiro, letras vermelhas tremeluziram. Linha 1313, somente passageiros silenciosos. O ônibus parou diante dela. A porta abriu sem pressa, exalando um cheiro de mofo e metal úmido. Lá dentro, pessoas sentadas, alinhadas perfeitamente, todas olhando para a frente. Elas tinham o rosto humano, mas os olhos, completamente negros, sem brilho, sem pupila, como buracos. Ana deveria ter fugido. Qualquer pessoa fugiria. Mas havia algo, uma atração suave, não forçada, como se ela estivesse sendo convidada para um lugar onde finalmente tudo faria sentido. Uma voz pequena dentro dela dizia: "Só entra, só observa, só por um instante." Ana deu um passo, depois outro, e entrou. A porta fechou. O motorista era uma figura indistinta. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa onde os traços deveriam estar. Mesmo assim, ela sentiu que ele sorria. O ônibus começou a andar sem solavancos, como se flutuasse. Ninguém falava, ninguém piscava. Ana escolheu um assento perto da janela. Observou as ruas passando, até notar que não eram ruas reais. As fachadas dos prédios estavam distorcidas, como pinturas derretidas. Algumas janelas mostravam cômodos que ela conhecia. O quarto de sua mãe, a sala do ex-namorado, a cozinha de sua infância. Era como se o ônibus estivesse atravessando memórias. "Para onde estamos indo?" Ela sussurrou. Uma mulher sentada ao lado virou lentamente o rosto. Os olhos negros brilhavam como óleo. "Para onde você já esteve?" disse ela, mas a voz não saiu pela boca. Ecoou dentro da cabeça de Ana. Ana tentou levantar, mas o corpo não obedecia totalmente. A cada curva, lembranças passavam pelas janelas. Sua primeira mentira, seu primeiro beijo, o velório do avô,
A noite em que quase fugiu de casa. E então uma imagem repetida começou a aparecer mais vezes. Ela mesma parada numa rua vazia, às 3 da manhã. Quando o ônibus parou, o relógio interno do veículo mostrou um horário impossível. 3 horas. Ainda. As portas se abriram para um lugar que não era rua, nem estação. Era um corredor longo, úmido, feito de concreto e sombras. Não havia destino aparente. Todos os passageiros desceram em fila silenciosos. Ana tentou resistir, mas as pernas se moveram sozinhas. A cada passo, sons surgiam atrás das paredes. Passos, sussurros, choros de criança, risadas abafadas. Uma porta de metal se abriu sozinha no fim do corredor. Lá dentro, tudo era branco. E no centro, uma cadeira de dentista antiga, com as tiras de couro soltas. Ana tentou gritar, mas a voz falhou. Mãos invisíveis a empurraram para a cadeira. O teto se fechou em escuridão. A última coisa que ouviu foi o motorista dizendo dentro de sua mente: "Nos vemos em 13 dias. Ninguém sabia onde Ana esteve. A polícia registrou o desaparecimento, mas sem pistas. Câmeras de rua captaram apenas ela andando. O ônibus não aparecia em nenhuma gravação. Na manhã do 13º dia, às 6 da manhã, Ana foi encontrada perto de casa, sentada em uma calçada, com roupas limpas e sem qualquer sinal de violência. Apenas com o olhar vazio. Um vizinho a reconheceu e chamou socorro. No hospital, Ana parecia fisicamente bem. Mas quando a mãe chegou para abraçá-la, a expressão da jovem não mudou. "Filha, sou eu", a mãe chorou. Ana inclinou a cabeça, estudando cada detalhe do rosto da própria mãe. "Desculpe, eu não sei quem você é." O médico explicou que era amnésia dissociativa, mas a mãe sabia que não era isso. O olhar de Ana estava artificial, vazio, como se estivesse tentando imitar a humanidade. Nos dias seguintes, comportamentos estranhos surgiram. Ana acordava sempre às 3 horas, sentava na cama e ficava olhando para a parede. Às vezes sorria para o vazio. Ela também começou a anotar palavras que não conhecia. Retorno, coletora, troca, memória inteira. E uma frase sempre repetida: "A próxima é às 3 horas. A mãe, desesperada, chamou um padre, depois uma médium, depois um psiquiatra. Nada mudou. Mas na madrugada do 7º dia após o retorno, algo pior aconteceu. A mãe acordou com um barulho leve, como freio rangendo, vindo da rua. Relutou antes de olhar pela janela. Mas quando o fez, o coração quase parou. Na esquina, iluminado por um poste solitário, estava o mesmo ônibus antigo, negro, imóvel, com o letreiro rubro. Linha 1313, somente passageiros silenciosos. A porta estava aberta, esperando. A mãe correu para o quarto de Ana. A cama estava vazia, na janela a cortina balançando. Ana estava de pé na calçada, de costas, olhando para o ônibus. A mãe correu, gritando seu nome, mas quando chegou perto, Ana se virou. E seus olhos não eram mais humanos, completamente negros. "Eu preciso voltar", ela disse numa voz dupla, ecoando como duas pessoas falando ao mesmo tempo. Eles ainda não terminaram. A mãe segurou a filha pelos braços. "Não, você não vai entrar lá." Ana apenas sorriu, um sorriso que não pertencia ao rosto dela. "Não sou eu quem decide." Ela subiu no ônibus. A porta se fechou com estrondo. A mãe bateu na porta desesperada, até suas mãos sangrarem. O motorista sem rosto a observava através do vidro opaco. E então, com uma vibração profunda, o ônibus arrancou. Quando dobrou a esquina, desapareceu. 13 dias depois, à mesma hora, vizinhos começaram a relatar algo novo. Uma figura andando sozinha, sempre às 3 da manhã, nas ruas do bairro. Com um movimento estranho, como se fosse aprendendo a usar um corpo. Alguns diziam já terem visto o ônibus estacionado perto de becos, com o letreiro piscando, como se estivesse à espera. Uma testemunha afirmou: "A garota que desceu não era a mesma que subiu." Na madrugada seguinte, a cidade inteira ficou sem energia por alguns segundos. E várias pessoas juraram ter ouvido, ao mesmo tempo, o som de freios metálicos ecoando em ruas vazias. Quando a luz voltou, alguns relataram ter visto algo rápido demais para ser humano correndo para dentro das sombras. E agora surgiram novos desaparecimentos. Todos às 3 da manhã. Todos de pessoas que estavam sozinhas. E em cada caso, semanas depois, alguém voltava, sorrindo demais, olhando de menos e dizendo: "Eu já estive aqui antes, mas não lembro de vocês." E nos becos mais silenciosos da cidade, o ronco distante de um motor antigo continua chamando novos passageiros. O sinal de Hawkins Ridge. Dizem que, no alto de Hawkins Ridge,
Existe um ponto morto de rádio que nem mapas oficiais registram. Um lugar onde bússolas enlouquecem, celulares morrem e até pássaros evitam pousar. Eu sempre achei que era lenda. Até a noite em que tudo aconteceu. Meu irmão Daniel desapareceu há 3 anos. Ele acreditava obsessivamente que algo estava se comunicando através de estática em rádios antigos, principalmente após a meia-noite. Eu achava que era só a mente dele, desgastada pela insônia e pelas crises de ansiedade. Mesmo assim, depois do sumiço, a polícia encontrou o carro dele abandonado, exatamente ao pé de Hawkins Ridge. Nunca soube aceitar isso. Nunca consegui dormir direito desde então. Foi por isso que naquela noite, exatamente à 00:03, quando o rádio velho que guardei dele começou a emitir uma sequência de estalos e chiados que pareciam palavras, eu congelo. O som não era aleatório. Era como uma voz fina, metálica, tentando imitar a fala humana. Cam, Walter. Eu derrubei o rádio no chão. Ninguém sabia que meu apelido era Cam, só meu irmão. O aparelho chiou novamente, desta vez mais alto, mais urgente. Cam, Hawkins Ridge. Ele está vivo. Meu peito apertou. Parte de mim sabia que era impossível. A outra parte queria acreditar tão desesperadamente que me fez pegar as chaves do carro e dirigir até lá. Quando cheguei ao topo da colina, o ar parecia pesado, quase líquido. O silêncio era tão profundo que meus ouvidos zumbiam. A lua estava escondida atrás de nuvens negras, e mesmo com os faróis, tudo parecia enevoado, distorcido, como se o próprio mundo estivesse desfocado. De repente, o rádio do carro, que estava desligado, acendeu sozinho, iluminando o painel com um brilho verde doentio. E a voz voltou. Cam, ele vem. Não olhe para o céu. Antes que eu reagisse, uma vibração tomou todo o ar, como se a atmosfera estivesse tremendo. Meus dentes bateram. O volante ficou gelado. E então, luzes. Luzes que desciam do céu como lâminas. Brancas, silenciosas, impossivelmente rápidas. Minhas mãos tremeram tanto que mal consegui abrir a porta do carro. Quando coloquei os pés na terra seca da colina, o chão vibrou sob mim. Havia um som profundo, grave, que eu não sentia nos ouvidos, mas no peito, como um segundo coração batendo dentro de mim. Foi aí que vi a silhueta. No começo parecia apenas um vulto alto e fino, parado no meio da escuridão. Mas quando dei um passo, ele se moveu de maneira tão abrupta e precisa que o ar saiu dos meus pulmões. Um corpo magro, comprido, quase translúcido sob a luz branca. Braços que chegavam aos joelhos, dedos longos demais. Olhos enormes, negros, sem reflexo, como poços sem fim. Ele não caminhava. Ele simplesmente surgia mais perto cada vez que eu piscava. Eu tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Foi quando outra figura apareceu atrás dele. Essa eu reconheci. Daniel. Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Ele estava pálido demais, magro demais, os olhos fundos, a pele com pequenas marcas circulares brilhando como feridas metálicas. Mas era ele. Cam. Ele tentou falar, mas tossiu um líquido escuro que não era sangue. Ele deu um passo em minha direção, e algo atrás dele se moveu no escuro. Outra luz, outro par de olhos enormes. E então a voz metálica vibrou dentro da minha cabeça sem som, sem boca movendo. Ele pertence a nós, você também. Eu gritei, tentei recuar, mas a luz branca engoliu tudo. Meu corpo levitou sem que eu pudesse sentir meus próprios braços. Senti algo penetrar minha nuca, como fios finos entrando sob a pele. E então, de repente, tudo parou. Me vi dentro de um espaço branco, sem paredes, sem teto, apenas vazio. Daniel estava à minha frente, mas não parecia ele. Seus olhos agora tinham o mesmo brilho negro dos deles. Cam, não lute! Ele disse, mas sua voz não era natural. Era como se estivesse sendo empurrada para fora dele à força. Atrás dele, 3 seres se aproximaram. Silenciosos, coordenados, observando-me como cientistas observam um animal em jaula. A voz metálica voltou, agora clara. Seu mundo está doente. Sua espécie está no fim. Estamos escolhendo os que vão permanecer. Ele foi o primeiro. Você é o próximo. Eu tentei me mover, mas algo me prendia por todos os membros, mesmo sem eu ver nada segurando. Os seres tocaram minha cabeça. Uma memória saiu de mim como se estivesse sendo arrastada com violência. Eu vi flashes. Minha infância, minha mãe, meu primeiro dia de aula. Em segundos, centenas de lembranças drenadas da minha mente como água por um ralo. Eu ouvi meu próprio grito, mas ele parecia distante. E então, completo silêncio. O próximo momento que lembro é acordar no meu carro, já amanhecendo, com o rosto molhado de lágrimas, o rádio queimado.
Meu corpo doía como se tivesse sido perfurado em vários pontos. Procurei por Daniel freneticamente. Nada. Nenhum rastro. Nenhuma marca de pegada na terra. Nenhuma luz no céu. Voltei para casa achando que tinha sido um delírio. Até hoje de manhã, quando acordei, havia algo na minha nuca. Uma marca circular perfeita brilhando sob a pele como metal. E o rádio novo que comprei ontem, ainda lacrado na caixa, ligou sozinho. A mesma voz metálica ecoou na sala. Cam, está quase na hora. Olhe para o céu à meia-noite. Você será devolvido ao coletivo. Amanhã é meia-noite. E eu sei que, desta vez, eles vão me levar de vez.